Olá pessoal, boa tarde. Vamos apresentar agora um pouco da obra de Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui. O grupo ele é formado por Ari Andrade Vieira, José Aécio Martins Pinheiro, Jéssica Moura Silva, Maria Lúcia dos Santos e Suelen Silva dos Santos. Bom, pessoal, eu vou apresentar um pouco do que seria Eunice Paiva. Não especificamente a pessoa de Eunice Paiva, mas um pouco do que o livro retrata, o que ela estava passando. Segundo a página 21, eu vou ler agora um pouco do trecho da obra para depois situar ela no que ela estava passando no momento, ok? Se a gente for lá na página 21, a gente vai identificar que o escritor Marcelo Paiva, ele diz o seguinte: Eunice Paiva, ela foi advogada de ilustres e desconhecidos, foi consultora do governo federal, do Banco Mundial, da ONU, e ele se pergunta, para onde foi todo esse conhecimento? Está à deriva na sua memória, para lá e para cá, no mar de ligações químicas, de onde não se enxerga o facho grande da costa, a grande fogueira, para onde retornar à Terra, para retornar à Terra, perdão, ao ponto de partida. Então, com o Major Tom, o astronauta de David Bowie, que empacou flutuando no espaço num jeito peculiar ao redor da Terra. Então, essa é uma forma do filho Marcelo Paiva dizer um pouco do que a mãe estava passando. Então, a mãe estava com Alzheimer, onde tudo que ela tinha feito, tudo que ela tinha vivenciado, já não estava mais em sua memória. Ela já estava já perdendo passo a passo a vivência e as memórias, entendeu? De tudo que ela tinha vivido, entendeu? Mas, pessoal, o que é Alzheimer e o que significa Alzheimer? Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas, reduzindo as capacidades de trabalho e a relação social. Com o passar do tempo, ela também interfere no comportamento e personalidade da pessoa, causando consequências com a perda da memória. Ok? Então, no início da doença, pode até lembrar dos acontecimentos muito antigos, mas a pessoa acaba esquecendo até do que acabou de fazer, seja tipo qualquer tarefa que acabou de fazer, a pessoa não lembra. Lembra muito tempo, né? Coisas que fez há muito tempo atrás. Então, com o passar do tempo, pessoal, dessa doença, o Alzheimer ele vai causando grande impacto no cotidiano das pessoas e afeta a capacidade de aprendizado, atenção, orientação, compreensão e linguagem. A pessoa fica cada vez mais dependente da ajuda dos outros, até mesmo para rotinas básicas como higiene pessoal e a alimentação. Então, pessoal, o Alzheimer é a causa mais comum de demência. É um grupo de distúrbios cerebrais que causa a perda de habilidades intelectuais e sociais. Na doença de Alzheimer, as células cerebrais elas degeneram e morrem, causando um declínio constante na memória e na função mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 70% dos casos de demência no mundo são causados pela doença Alzheimer. E segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS, que é a sigla, no Brasil existem 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos e 6% delas têm a doença de Alzheimer. Então, pessoal, a doença de Alzheimer ela tem três fases, três estágios. No primeiro estágio, ou o estágio inicial, raramente é percebido, entendeu? Que a pessoa tem essa doença. Parentes e amigos e às vezes os profissionais veem isso como velhice, apenas uma fase normal do processo do envelhecimento. Como o começo da doença ele é gradual, é difícil ter a certeza exatamente de quando a doença começa. Entretanto, os primeiros sintomas são. Então, na fase inicial, não é perceptível que a pessoa tem realmente o início da doença. Mas tem algumas características que a pessoa pode tentar entender, tentar perceber no idoso, ok? Que são, tem problemas, a pessoa começa a ter problemas com prioridade da fala, problemas de linguagem, ter perda significativa de memória, não saber a hora ou o dia da semana, ficar perdida em locais
familiares, ou seja, locais que costumam estar ali, ter dificuldade na tomada de decisões, ficar inativa ou desmotivada, apresentar mudanças de humor, depressão ou ansiedade, reagir com raiva incomum ou agressividade em determinadas ocasiões, ou apresentar perda de interesse por hobbies ou outras atividades. Então, pessoal, já no estágio intermediário, como a doença ela age de forma progressiva, as limitações ficam mais claras e mais graves. As pessoas com demência têm dificuldade com a vida no dia a dia. E outros sintomas que você pode perceber quando a pessoa já está na fase já intermediária. Que é o paciente, né, ou a pessoa, o idoso, ele pode ficar muito desmemoriado, especialmente com eventos recentes e nomes das pessoas. Pode não gerenciar, mas viver sozinha, entendeu? Sem problemas. É incapaz de cozinhar, limpar ou fazer as compras. Pode ficar extremamente dependente de um membro familiar ou de cuidador. Necessita de ajuda para a higiene pessoal, isso é, lavar-se e vestir-se, ou seja, já começa a ficar totalmente dependente de outra pessoa. A dificuldade com a fala avança, ou seja, na fase inicial a pessoa tem pequenos problemas, já que começa a dificultar ainda mais o problema da fala, e pode ter alucinações, vendo ou ouvindo coisas que não existem. Então, pessoal, no terceiro estágio, ou estágio mais avançado, é o estágio mais avançado, é o mais próximo também da total dependência e da inatividade. Distúrbios de memória são muito sérios, são muito mais sérios, e o lado físico da doença torna-se mais óbvio. E quais são os sintomas nesse terceiro estágio? Então, é o mais grave de todos, esse terceiro estágio, a pessoa fica realmente 100% dependente. Tem dificuldade para comer, fica incapacitada para comunicar-se, não reconhece parentes, amigos e objetos familiares, tem dificuldade de entender o que acontece ao seu redor, é incapaz de encontrar o seu caminho de volta para casa, tem dificuldade para caminhar, ter dificuldade na deglutinação, ou seja, até para comer a pessoa já tem dificuldade, ter incontinência urinária e fecal, manifestar comportamento inapropriado em público, e ficar confinada a uma cadeira de rodas ou cama. Então, pessoal, quais são as causas? Porque um idoso ele acaba adquirindo, entre aspas, essa doença. Segundo pesquisadores, para a maioria das pessoas, a doença Alzheimer ela é causada por uma combinação de fatores genéticos, de estilo de vida e ambientes que afetam o cérebro ao longo do tempo. A causa do Alzheimer em si ela é desconhecida, mas seus efeitos deixam marcas fortes no paciente. Normalmente atinge a população de idade mais avançada, embora se registrem casos em gente jovem. Os cientistas já conseguiram identificar um componente genético do problema, só que estão longe de uma solução. Ou seja, não existe em si a certeza de uma causa, de uma consequência, né, de como gera dentro da pessoa. Então, pessoal, quais são os fatores de risco, né? Para que essa doença ela venha a afetar o paciente ou afetar a pessoa. Dentre eles é a idade. Pessoas acima de 65 anos têm grande probabilidade de ter essa doença. Também pessoas ou pacientes que têm histórico familiar, ou seja, quem já teve pai, mãe, entendeu? Ou parente que já teve essa doença na família, corre também o risco de obter essa doença. Bom, a segunda pesquisa, pessoal, o estilo de vida, ele compromete, ele até, se você não tiver um estilo de vida
saudável, isso ajuda a obter essa doença. Que é o mesmo, quem tem doença cardíaca é a mesma situação do Alzheimer, ou seja, quem tem doença cardíaca, os mesmos sintomas ou as mesmas faltas de atividade física ou qualquer outra situação que a pessoa adquire a doença cardíaca também é fator para como é que se diz? Contrair o Alzheimer. Então, os fatores, no caso do estilo de vida, são pessoas que não praticam exercício físico, pessoa que é obeso, tabagismo, quem tem pressão alta, que tem colesterol alto no sangue, diabetes tipo 2 mal controlado, e uma dieta sem frutas e vegetais. Isso propicia para que a pessoa adquira essa doença. Bom, pessoal, e esse foi um pouco do trabalho, entendeu? Sobre Eunice Paiva, sobre o que ela está passando, sobre o que ela passou, sobre o que ela vivenciou, tudo isso, e que o escritor, no seu livro, ele deixou transparecer tudo o que ela vivenciou e tudo o que ela estava passando no momento que ele escrevia aquele livro, ok? Um abraço, pessoal. Agora vem um outro membro do grupo apresentar. Um abraço, pessoal.